Meu caro investidor de Petrobras, hoje temos notícias relacionadas à margem equatorial, o IBAMA aí, ó, metendo terra por cima aí dos planos da empresa. E a Federação Única de Petroleiros já está dizendo que o IBAMA está procrastinando a geração de riqueza do país. Vamos falar sobre essa notícia aí também, dividendos, pessoal. A XP já aponta que a Petrobras deve pagar cerca de 2,2 bilhões de dólares em dividendos para os seus acionistas. E essa notícia é baseada no relatório com estimativas para os resultados do segundo tri de 2025. Vamos falar sobre esta notícia, mais proventos que os investidores de Petrobras têm a receber aí, ó, no mês 8 e mês 9 de 2025, discutir um pouco sobre o preço do petróleo Brent. Quanto mais informação, melhor. Então fica aí comigo e vamos para as notícias. Primeira notícia, a FUP, pessoal, que é a Federação Única dos Petroleiros, cobra o IBAMA por atraso em reuniões sobre a margem equatorial e diz que o IBAMA está procrastinando a geração de riqueza do país, pessoal. Como vemos aí e estamos acompanhando, a Petrobras tenta a todo custo entrar aí num acordo com o IBAMA, mas os petroleiros estão criticando o IBAMA pelo adiamento da reunião, que era para ser definido o planejamento de avaliação pré-operacional. A declaração foi divulgada agora nesta segunda-feira, pessoal. E aqui, ó, o encontro, agora remarcado, é para 12 de agosto. E aos olhos dos petroleiros, o IBAMA está fazendo pouco caso do assunto. E aí você acha que deve ser pouco caso aí, ó, do assunto? O IBAMA, por acaso, deve estar segurando aí essa autorização, investidor? E aí, vamos comentar aí nos comentários, que eu quero estar sabendo qual é o pensamento de vocês aí sobre o IBAMA. Voltando à informação, o encontro agora remarcado para 12 de agosto deveria tratar da última etapa do processo de licenciamento ambiental referente ao bloco FZA M59, localizada na costa do Amapá. É nessa área que a Petrobras pretende iniciar uma perfuração, pessoal, exploratória aí, para estar fazendo demais testes e também a simulação do vazamento de petróleo, para assim o IBAMA saber se realmente a Petrobras está apta em tomar as devidas providências, caso necessário, e caso aconteça sim algum acidente aí ambiental. O coordenador-geral da entidade, David Bacelar, questionou diretamente o motivo da postergação. A FUP não vê justificativa técnica, pessoal, por parte do IBAMA para postergar para 12 de agosto. E ele sim quer uma justificativa. E o IBAMA nada ainda de dar uma satisfação aí, fazendo sim pouco caso. Isso eu concordo, pessoal. E essa atitude do IBAMA já está causando prejuízos aos cofres públicos. E diz aqui, ó, a paralisação da operação gera um prejuízo significativo aos cofres. A sonda contratada pela Petrobras está parada há mais de 20 dias no litoral do Pará, sem autorização para realizar o simulado obrigatório em um poço pioneiro. O custo diário do equipamento é estimado em mais de 4 milhões de reais por dia, pessoal. Isso por dia. E quem acompanha o canal sabe que uns dias atrás eu estive falando da partida desta sonda para esta foz do Pará, pessoal. Então faz mais de 2 meses já entre a ida da sonda e as estadias, após ela ter chegado lá, e nada de testes e nada de simulações. No meu ponto de vista, eu acho que pelo IBAMA ser um órgão tão grande, tão importante para o país, no meu ponto de vista, pessoal, isso já é uma vergonha nacional. O IBAMA, sendo um órgão tão grande, tão importante para o Brasil, deveria pelo menos dar uma justificativa, sim, do porquê aí a demora para fazer aí a simulação e a liberação desta bendita licença para operação, pessoal. Enquanto isso, nos outros países aí, outras empresas já estão lucrando, faturando e se aproveitando muito
dos recursos da margem. Então eu fico sem entender, sinceramente. E falando mais sobre a simulação, pessoal. Diz aqui que consiste em simular um cenário de vazamento de óleo a fim de testar os protocolos de emergência da operação. Mas o novo cronograma do IBAMA frustrou os planos da estatal e prolonga essa indefinição. Infelizmente, esse é o país que vivemos, pessoal. IBAMA parece sim que está torcendo contra. Mas diz aí qual é a sua opinião em relação ao IBAMA, meu amigo. Deixe nos comentários aí que eu quero ler. Agora, já falando sobre dividendos, a Petrobras deve pagar 2,2 bilhões de dólares em dividendos, aponta a XP, pessoal. Fazendo as nossas contas aqui, ó, 2 bilhões de dólares vezes um câmbio de 5,50 hoje, em média, pessoal, daria na base de 12,1 bilhão de reais aí em dividendos para os nossos acionistas. A gente pode pegar aqui, ó, no Investidor 10 e vir até embaixo aqui e pegar o total de papéis que a empresa tem em posses. No caso aqui, pessoal, 12,89 bilhões de papéis. Então, pegando 12,1 bilhões de dólares divididos por 12,89 bilhões de papéis, daria na faixa de 93 centavos aí em dividendos caindo na sua conta. E chegando novamente aqui na informação da XP, esse é um relatório com estimativas para os resultados operacionais e financeiros de Petrobras no segundo trimestre de 2025. A casa espera que a companhia pague cerca de 2,2 bilhões de dólares, que daria aqueles 12,1 bilhões de reais aí para os acionistas. A previsão considera uma combinação de fatores: aumento na produção de petróleo e melhora do crack spread, que é a diferença entre o preço do produto refinado, como a gasolina, e o diesel, e o preço do petróleo bruto. Quando esse spread aumenta, as margens das refinarias tendem a melhorar, o que beneficia empresas como a Petrobras. A análise abrange tanto o desempenho financeiro quanto operacional da companhia, com projeções para indicadores como EBITDA, lucro líquido e fluxo de caixa. A expectativa é que os dados de produção e vendas sejam publicados no dia 29 de julho e os resultados financeiros completos em 7 de agosto, pessoal. E aqui embaixo a BTG confirma, com base na política de dividendos da Petrobras, esperamos dividendos ordinários de 2,2 bilhões de dólares, que daria na faixa mais ou menos de 93 centavos aí na conta dos acionistas. Mas isso são só projeções, pessoal. Mas provavelmente esteja muito próximo dessas expectativas aí projetadas pelo BTG. E para o segundo trimestre, a XP projeta um EBITDA de 10,5 bilhões de dólares, queda sutil de 1% frente ao trimestre anterior. O lucro líquido estimado é de 4,8 bilhões, impactado pela redução nos ganhos cambiais, pessoal. Então é isso, pessoal, não tem muito para onde correr. Praticamente é isso mesmo que provavelmente iremos receber em dividendos no segundo trimestre, levando em consideração que o preço do petróleo está entre 68 e 70 dólares, pessoal. Não tem muito para onde correr. E vindo aqui no gráfico, pessoal, vemos que o petróleo também chegou a mais ou menos aqui, ó, no mês 6, atingindo 76 dólares. Também houve baixas aqui, ó, com mínimas de 60, mantendo uma média de mais ou menos 65, 67 dólares. Então não tem para onde fugir, pessoal. A Petrobras mantendo o alto nível de produção e o petróleo ajudando aí, ó, nessas máximas de preço entre 65 e 76 dólares. O fluxo de caixa da empresa se mantém sim forte, proporcionando fortes e interessantes dividendos para a conta do acionista. Também já lembrando ao investidor, mesmo se o petróleo cair e atingir os 40 dólares, pessoal, a política de dividendos da Petrobras iria, no mínimo, distribuir 4 bilhões de reais
aos acionistas, pessoal. E fazendo uma conta rápida aqui, pessoal, 4 bilhões de reais dividido por 12,89, que é o número de ações que a empresa detém, isso daria no mínimo 31 centavos para a conta do acionista aí de Petrobras. Não é aquelas coisas, pessoal, mas sim é um dinheirinho aí que graças a Deus não é o caso, mas se acontecesse, no mínimo a empresa iria distribuir aos seus acionistas 31 centavos de real para suas contas. Mas é isso aí, pessoal. Essas são as informações que vou deixar hoje para vocês e te peço que acompanhe aí o canal, pessoal, para você que quer receber mais informações sobre Petrobras, Vale e companhia, as maiores empresas aí da Bolsa de Valores. Aproveita e já deixa, pessoal, o joinha aí, inscreva-se sim no canal. Fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Obrigado, tchau e fui!